pior de tudo era me separar do meu filho. Essa foi a pior parte desse capítulo da minha vida. Como eu iria me separar do meu melhor amigo? Não existe nada mais forte e poderoso nesse mundo do que o amor entre mãe e filho. Desde que eu descobri que aquele menino estava na minha barriga, percebi que o laço que nos unia seria eterno e superaria qualquer obstáculo. Eu tinha plena certeza de que essa seria a sua resposta, porque ele sempre me dizia palavras de ânimo e encorajamento. Talvez tenha sido essa a força que me impulsionou a seguir adiante, enfrentando minhas teimosias com a vida e os inúmeros desafios que surgiram. Meu peso normal era 58 quilos com 1,70 m de altura. Porém, durante aqueles anos, cheguei a pesar apenas 43 quilos. Não dormia, não me alimentava bem e, além disso, foram quase 3 anos sem diversão, sem saídas à noite, sem namoro. Propostas não faltaram, inclusive algumas indecentes, mas o meu foco estava no objetivo, na meta que eu precisava alcançar. Seria difícil estar distante das sugestões quase que diárias do meu filho. Mãe, por que a senhora não vai tomar um chopp com suas amigas? Quer ir numa boate, mãe? Eu te levo. Nem pensar, Zico, não tenho tempo para isso. Mãe, a senhora precisa arrumar um namorado, um marido. Pra quê? Para se divertir e sair um pouco de dentro de casa. Eu só conheço uma forma de vencer na vida, meu filho, com estudo e trabalho. Eu não conheço outra forma, porque marido não é emprego. Não viu o que aconteceu com seu pai? Eu sabia que ele ficaria bem. Qual jovem não sonhava morar sozinho naquela época? O fato era que a pior separação seria essa, porque ao longo dos anos, meu filho e eu havíamos criado um vínculo muito forte. Só tínhamos um ao outro. Éramos muito amigos. Então acabamos organizando tudo. Minha filha, que havia escolhido morar com o pai, mudou-se para o Rio de Janeiro para viver com o irmão e fazer um curso pré-vestibular para medicina. Um amigo de infância também foi ficar com eles, assim como uma senhora que trabalhou conosco por muitos anos e era como uma segunda mãe para nós. Na verdade, não havia motivos reais para tanta preocupação, mas essa separação foi a pior experiência de todas. Foi extremamente difícil. Quando temos a consciência do dever cumprido, precisamos também pensar em nós, porque os filhos também precisam cuidar de suas próprias vidas, e o fato de estarmos ausentes não significa que não os amamos ou que não estamos presentes. Nós não podemos sonhar pelos filhos, e muito menos interromper o processo de evolução deles, porque sem desafios não há evolução. Contudo, o mundo das críticas desabou mais uma vez sobre a minha cabeça. As pessoas não sabem pelo que você passa, mas não hesitam em criticar aquilo que desconhecem e do qual não participam. Quem te largou no meio do oceano não tem direito de saber o que aconteceu entre você e os tubarões, e muito menos como você conseguiu chegar até a praia. Há pais que vivem tão próximos dos filhos e ao mesmo tempo tão distantes. Isso é um fato. A distância física não significa ausência emocional ou afetiva. No entanto, a sociedade da época era extremamente machista. E acredito que ainda seja, em certa medida, impondo cobranças muito maiores às mulheres do que aos homens. Era raro encontrar uma mulher com coragem suficiente para tomar decisões dessa natureza. Muitas vezes elas se anulavam, incapazes de enfrentar o mundo, as exigências e as críticas implacáveis da sociedade. A obrigação da mulher sempre foi se sacrificar pela família, sendo vista como a parte mais fraca para que os maridos pudessem se destacar. Durante o tempo que vivi no Irã, percebi que o mundo ainda pensa de forma semelhante à mentalidade muçulmana em relação às mulheres. A diferença é que lá, essa condição é assumida abertamente. Já ouvi muitas mulheres dizerem que me admiram, e eu entendo isso como uma forma de dizer eu também gostaria de ter feito o mesmo. Então,
Eu decidi enfrentar mais esse desafio, porém, o maior de todos eles era me separar do meu filho. Pedi demissão do trabalho, cuidei de tudo para que meu filho tivesse toda a estrutura possível, sobretudo financeira, para estar por 4 meses sozinho, pois a cada 4 meses eu tinha um pequeno recesso e passagem para o Brasil. Organizei tudo em casa, deixei meu filho com toda a estrutura, sobretudo financeira, mas a nossa despedida foi horrível. Choramos muito, sem dúvida essa foi a parte mais dolorosa de toda a jornada. A dor da separação é intensa, mas assim como as estações, nós também mudamos, e as mudanças não representam o fim de tudo, mas sim o início de novos capítulos. Somos constantemente forçados a tomar decisões e fazer escolhas em curto prazo. E de certa forma, isso é positivo, porque se pensamos demais, acabamos arranjando todas as dificuldades possíveis como desculpas para desistirmos dos nossos sonhos ou objetivos, seja por falta de coragem, seja por acomodação. E como diz um pensador, em alguns momentos é melhor passar a borracha na estratégia para salvar o sonho. Nesse caso, preserve o sonho e mude a estratégia, porque trabalhar para a realização dos sonhos requer muita determinação. Mas quando os sonhos são bem sonhados, tudo dá certo. Às vezes as pessoas te criticam e dizem: você fez isso, aquilo e não deu certo. E essas críticas só te jogam para baixo, porque ninguém faz nada pensando em fracassar. Todos constroem os seus projetos baseados em sonhos, que às vezes não se realizam. E está bem, está tudo certo, é normal. Ninguém acerta de primeira, porque há obstáculos que podem dificultar a construção dos nossos sonhos. Ainda assim, é muito melhor se arrepender de algo que você tentou fazer e não deu certo, do que passar a vida inteira amargando o arrependimento de nunca ter ao menos tentado. Essa é a lei da vida, tentar sempre e desistir nunca. Todos nós temos sonhos, e alguns deles são especialmente difíceis, mas a verdade é que vivemos em busca desses sonhos. O sonho de dar uma chance a nós mesmos, ou pelo menos de tentar, para não carregar para o resto da vida o peso do arrependimento. E após deixar tudo organizado, peguei o voo Alitalia, Rio, Milão, Milão-Teherã, e fui então sozinha atrás do meu sonho, sem saber como chegaria num lugar considerado o fim do mundo chamado Irã. E então começa aqui toda a história.